Olá galera, tudo bem? Sou do terceirão aí, terceiro EM, terceiro EMA. Hoje é a nossa aula 4 da Matemática 2D. E essa aula 4 vem falar sobre triângulos, tá? Então ele começa lá na página 13, para quem não está com o livro, né, com a apostila, pausa o vídeo, vai lá, busca a apostila que a gente vai precisar dela. Então ele começa com os elementos de um triângulo, tá? Ele traz a altura, a mediana e fala um pouquinho sobre bissetriz. Eu vou incluir mais um elemento aí que é a mediatriz, tá? A altura de um triângulo. Bom, a altura não, as alturas, né? Todo triângulo possui 3 alturas e essa altura é o segmento de reta que une o vértice ao lado oposto, formando 90 graus com esse lado, tá? Ou seja, é um segmento de reta perpendicular ao lado que passa pelo vértice, tá? Então, o ponto de encontro dessas alturas é chamada de ortocentro. A mediana é um segmento de reta que parte do vértice também, ou passa pelo vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então é um segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. O ponto de encontro das 3 medianas é chamada de baricentro, tá? E aí você tem uma propriedade muito importante que diz o seguinte: a distância do vértice até esse baricentro é igual ao dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Tá bom? Nós temos as bissetrizes, que são os segmentos de reta que dividem o ângulo ao meio, o ângulo interno ao meio. O ponto de encontro dessas bissetrizes é chamado de incentro, e ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo, ou seja, aquela circunferência que tangencia os 3 lados do triângulo, que está dentro do triângulo. Existe uma propriedade dessas bissetrizes que diz que B sobre M é igual a C sobre N. A gente vai usar aqui no exercício 1, eu falo um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. E tem um elemento que não está aqui na apostila, que é o ponto de encontro das mediatrizes. A mediatriz é um segmento de reta que corta o lado exatamente ao meio, formando 90 graus com esse lado, tá? Então é um segmento de reta, né, ou uma reta, poderia ser uma reta, que corta o lado no seu ponto médio e é perpendicular a esse lado. O ponto de encontro das 3 mediatrizes de um triângulo é chamado de circuncentro, e ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, a circunferência que está por fora do triângulo, tá? Que passa pelos 3 vértices do triângulo, tá bom? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer aí é da página 13, exercício 1, dá um triângulo, né, e quer que você calcule o valor de x. E aí ele traz exatamente essa propriedade da bissetriz, né? Essa propriedade da bissetriz que informa que o lado sobre o segmento formado pelo ponto em que a bissetriz corta o lado até o vértice é igual à razão entre o outro lado sobre o outro segmento. Então, 8 sobre x é igual a 12 sobre y, e esse segmento é a bissetriz, né? É o segmento que divide esse ângulo ao meio, né? Essa bissetriz toca o lado nesse ponto, formando 2 segmentos, né? Esses 2 segmentos desse exercício medem 15, né? A soma deles mede 15 centímetros, x e y. Então, 8 sobre x é igual a 12 sobre y. Eu sei que x mais y é 15, né? X mais y é 15, então y é igual a 15 menos x. Eu poderia ter isolado o x em função do y, mas como ele quer lá no final o valor de x, eu já isolei o y em função de x. Aí eu tenho 8 sobre x igual a 12 sobre y. O 8 e o 12 eu posso simplificar por 4, né? 8 por 4 dá 12, 12 por 4 dá 3. Só para efeito de facilitar mesmo os cálculos, né? Aí você tem 2 sobre x é igual a 3 sobre o y, que é 15 menos x. Multiplicando o cruzado, 3 vezes x é igual a 2 vezes 15 menos x. Então 3x é igual a 2 vezes 15 menos x, que é 30 menos 2x. Esse 2x que está diminuindo vem para cá somando, fica 5x igual a 30. Então 30 é igual, o x é igual a 30 dividido por 5, que dá 6. Resposta letra B.
Tudo bem? Tranquilo? Na página 14, ele traz a classificação dos triângulos em função dos lados e dos ângulos, tá? Em função dos lados, pessoal, um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero quando ele tem os três lados iguais, de mesmas medidas, três lados congruentes. Isósceles quando ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados de mesmas medidas e um lado diferente. E escaleno quando os três lados possuem medidas diferentes. Tá? Os três lados são de medidas diferentes. Com relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O retângulo, que é o mais especial de todos, é aquele que tem um ângulo reto. Tá? O acutângulo é aquele que tem os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus, e o obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90 e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso. Tá? Por que um ângulo? Né? Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Confere? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, o triângulo só pode ter um ângulo obtuso. Né? Porque se ele tivesse mais de um ângulo maior que 90 graus, já passaria de 180 com dois ângulos. Né? A mesma coisa, ele só pode ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A soma dos outros dois ângulos tem que dar 90 também, né? Para dar os 180 graus do triângulo. Tá bom? Observações importantes. Lá no final da página 14, você tem que, quando o maior lado elevado ao quadrado é menor que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é um triângulo acutângulo. Quando o maior lado elevado ao quadrado é maior que a soma dos quadrados dos outros dois lados, desculpa, não ângulos, lados, ele é um triângulo obtusângulo. E quando A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, aí, teorema de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo. Tá bom? Além disso, nós temos a condição de existência de um triângulo. Todo lado deve ser menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença dos outros dois. Por que módulo? Porque lado não vai ser negativo, né? Então, todo lado tem que ser maior que o módulo da diferença e menor que a soma dos outros dois lados. Tá bom? Essa é a condição de existência, chamada condição de existência de um triângulo. E aí nós temos o exercício 2, que vai falar exatamente sobre isso, ali na página 15. É um exercício que caiu na UEL do Paraná, né, de Londrina, estadual de Londrina. Diz assim: sabe-se que dois lados de um triângulo medem 5 e 8 centímetros. E o comprimento do terceiro lado é um número inteiro. Satisfazendo essas condições, o maior número de triângulos que podemos ter construídos, ou que podem ser construídos é. Então, olha só, eu chamei o lado incógnita, né? O lado procurado de A, poderia chamar de X, da letra que você quisesse. Esse A tem que ser um número maior que o módulo da diferença entre os outros dois lados, 5 e 8, e menor que a soma. Tá? 5 menos 8 ou 8 menos 5 em módulo vai dar o mesmo resultado, né? Que é 3. E 5 mais 8 ou 8 mais 5 é 13. Então esse valor de A tem que ser um número entre 3 e 13. Ah, professor, poderia ser 3,1, 3,2, 12,9? Poderia se no enunciado ele não dissesse que o valor dos lados são números inteiros, né? Que as medidas dos lados são números inteiros. Então esse valor de A tem que ser um número inteiro. Um número inteiro maior que 3 e menor que 13. Tá? De acordo com a condição de existência. Quais são os números inteiros maiores que 3 e menores que 13? Do 4 ao 12. Quantos são esses números? 9 números. Então conseguimos formar quantos triângulos? 9 triângulos. Resposta a letra D. Beleza? Então, galera, a gente continuando agora vem semelhança de triângulos, tá? Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem a mesma forma e lados proporcionais. Tá? Para ter a mesma forma, eles precisam ter ângulos congruentes, né, entre si. Né? Então, o ângulo A tem que ser congruente ao ângulo correspondente ao A no outro triângulo. Né? Os lados, se a gente colocar um triângulo, um lado paralelo ao outro triângulo, né? Os dois triângulos de forma que seus lados fiquem paralelos, esses lados paralelos são chamados de lados homólogos.
né? E existe uma razão, uma proporcionalidade entre a razão desses lados, tá? Então eu tenho os lados de um triângulo ABC e do outro triângulo semelhante a ele, ABC', tá? Se eu escrever A sobre A', B sobre B', C sobre C', e H, que é a altura do triângulo, sobre H', que não é H', é o H', que é a altura do outro triângulo, essas razões serão iguais a um K, que é uma razão de proporcionalidade, tá? Ou razão de semelhança entre esses dois triângulos. E isso vale também para o perímetro desses triângulos, tá bom? Mais à frente a gente vai ver que essa razão de semelhança é válida para a razão entre as áreas também, quando a gente for calcular a área, né? Só que aí é a razão ao quadrado. E quando formos calcular volume, será a razão ao cubo, tá bom? Então, o princípio básico é você encontrar as mesmas posições, colocar os dois triângulos nas mesmas posições para encontrar os lados homólogos. A razão entre esses lados vai ser igual a K. Tudo bem? Então, nós temos aí agora os exercícios 3, 4, 5 e 6, tá? Desses voltados a esse conteúdo que a gente viu aí. Esse primeiro exercício traz a área do triângulo, quer que você calcule a área desse retângulo DEFB, e para isso a gente vai usar a semelhança de triângulos, tá? Então, percebam que nós temos um triângulo ABC maior aqui, e dentro dele eu tenho esse retângulo, né, DEFB, no qual ele pede para você calcular a área, tá? Esse triângulo é semelhante ao triângulo ADE. Como que eu sei que ele é semelhante? Se esse ângulo é de 90 graus, ou seja, é um triângulo retângulo, e esse triângulo também é um retângulo, eu tenho o ângulo A, que é o mesmo ângulo para os dois, tá? Pelo critério ângulo-ângulo, eu tenho certeza que os dois triângulos são triângulos semelhantes, tá? Não congruentes, porque para ser congruentes eles precisariam ter as mesmas medidas dos lados, né? Então, os lados são semelhantes. E esse ângulo aqui, ângulo C, vale para o triângulo EFC e para o triângulo ABC também. Já que isso é um retângulo, esse ângulo é de 90 graus. Então, o triângulo EFC também é semelhante ao triângulo ABC. Embora eu não precise utilizá-lo nesse exercício, é importante se destacar isso, tá bom? Então percebam que quando dois triângulos são semelhantes, os ângulos deles são, né, correspondentes, são congruentes. O A é congruente ao ângulo A, o ângulo de 90, o ângulo D aqui, é congruente ao ângulo B, e aí esse ângulo E com certeza será igual a esse ângulo C, tá? Porque se esses dois ângulos são congruentes a esses dois, né, com certeza o terceiro ângulo também será, até porque a soma dos três tem que dar 180, se esses dois são iguais a esses dois, o terceiro também o será. Então, utilizando esse conceito, nós vamos resolver o exercício. Para calcular a área desse retângulo, eu preciso dessas duas medidas, tá? Para encontrar o valor de x, eu vou usar semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Eu sei que esse lado, que está entre o ângulo de uma volta e o 90, 6, está para esse lado todo, que está entre uma volta e 90, no triângulo maior, tá? Assim como esse lado x, que está entre 90 e 2 voltas, está para esse lado 30, que está entre 90 e 2 voltas. Tá? Vocês perceberam que aqui eu utilizei esse triângulo semelhante ao triângulo todo, né? Tudo bem? Então, 6 sobre 18 é igual a x sobre 30, tá bom? Multiplicando cruzado aqui, eu tenho 18x igual a 6 vezes 30, 180. O 18 que está multiplicando passa dividindo, 180 por 18 dá 10. Então eu encontrei o valor de x. Como encontrar esse valor aqui, essa incógnita, eu vou chamar isso aqui de y, né? Como encontrar esse valor de y? Ora, tudo é 18 e esse pedaço é 6, então o y é 18 menos 6, que dá 12. 12 vezes 10, 120, então a área desse retângulo é 120, resposta letra A. Vamos lá, pessoal, então, na página 16 ainda, exercício 4, Federal do Paraná.
Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura abaixo. Os suportes nas extremidades A e C medem respectivamente 4 metros e 6 metros de altura. Ele quer saber qual a altura do suporte em B. Beleza? Então, esse suporte mede 4 e esse suporte mede 6. Ele quer saber a altura desse suporte. Tá bom? Eu tracei uma reta paralela ao chão aqui, tá? Partindo do maior ponto aqui desse suporte A, tá? E cortando o suporte C na altura 4. Então eu formei aqui um pedaço desse suporte de 6 menos 4, 2 metros, tá bom? Então esse aqui é 2 metros. Percebam que esse triângulo será semelhante a esse. Por quê? Porque os dois têm um ângulo de 90 graus e esse ângulo é um ângulo de uma voltinha, vou chamar, né? É um ângulo comum aos dois triângulos. Então, como ele tem dois ângulos correspondentes de mesmas medidas, congruentes, esses triângulos são semelhantes. E aí eu vou usar a razão de semelhança, né? Ou relação de semelhança. 2 está para y, né? Esse lado, né, está para esse, assim como tudo que é 12 mais 8, 20, está para esse pedaço que é 12. Tá? Então esse lado está para esse, assim como todo esse lado está para esse. Tá bom? Acho que fica claro se você colocar aqui ângulo para diferenciar desse, vamos chamar esse ângulo de 2 voltas, né? Você tem o lado entre 2 voltas e 90 sobre o lado entre 2 voltas e 90, ou seja, são os lados homólogos, igual ao lado entre uma volta e 90 e o lado entre uma volta e 90 aqui. Tá bom? Você precisa tomar cuidado aqui, os triângulos estão sobrepostos, é mais fácil de ver, né? Você sempre precisa escrever a razão entre os lados homólogos. Tá bom? Então 2 sobre y é igual a 20 sobre 12, né? Fazendo multiplicação cruzada você tem 20y igual a 2 vezes 12, que dá 24. O 20 dividindo o 24 dá 1,2. Então qual a altura do suporte B? Essa distância aqui é 4, né? Então tem uma altura de 4 metros, mais o y que você achou 1,2, deu 5,2, resposta letra D. Tudo bem? O exercício 5, também da Federal do Paraná, diz que você tem 2 carros na frente de um semáforo, né? Um ônibus e um carro de passeio. O ônibus tem 12 metros de comprimento, 3 metros de altura e está parado a 5 metros de distância da base de um semáforo, o qual está a 5 metros do chão. Atrás do ônibus para um carro cujo motorista tem os olhos a 1 metro do chão e a 2 metros da parte frontal do carro, não do ônibus, do carro dele, tá? Conforme indica a figura. Então ele te deu uma figura aí. Não precisaria ter dado a figura, porque com esses dados que ele te deu, você deveria conseguir desenhar a figura e representar os triângulos, né? Ele quer saber qual a menor distância D que o carro pode ficar do ônibus para que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro. Então, o semáforo começa em 5 metros de altura, tá? Então ele tem que enxergar a partir de 5 metros de altura, tá bom? A partir do desenho que aí está, né? O ônibus, o carro, a partir desse desenho eu construí os triângulos, tá bom? Então aqui, vocês vão me perguntar, mas por que não são 5 metros, são 4? Lembra que o motorista está com os seus olhos a 1 metro do chão, tá? Então esse triângulo aqui vai ter a altura, né, esse cateto medindo 5 menos 1, 4 metros, tá? Do mesmo modo aqui, né? Você vai usar a altura do ônibus é 3 metros, mas aqui tem 2. Então você vai usar aqui, desculpa, aqui tem 1 metro, né? A distância dos olhos dele até o chão é de 1 metro. Então aqui você vai usar 2 metros, tá? E as distâncias agora, tá? Então lembra, toda a distância é desse ponto até os olhos do motorista. Então 5 mais 12 mais D mais 2. 5 mais 12 dá 17, 17 mais 2 mais D, ou mais D mais 2, tá? E aqui você tem D mais 2, nesse triângulo, tá? Como eu sei que esses dois triângulos são semelhantes? Os dois têm ângulo de 90 graus, e esse ângulo é o mesmo para os dois triângulos também,
tá bom? Com certeza esse ângulo aqui será congruente a esse, tá bom? Então eu tenho aqui os dois triângulos semelhantes, 4 está para 2, assim como tudo, que é 17 mais 2 mais D, ou seja, 19 mais D, está para esse lado que é 2 mais D. Ok? Eu posso simplificar aqui o 4 e o 2, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, para facilitar os meus cálculos, né? 2 vezes 2 mais D vai dar 4 mais 2D, e 1 vezes 19 mais D vai dar 19 mais D. O D que está somando passa diminuindo, 2D menos D, e o 4 que está somando passa diminuindo, fica D igual a 15 metros, resposta letra D. Tranquilo? Beleza, galera? Então, para encerrar a nossa aula de hoje, o exercício da FUVEST, número 6, aí da página 17, ele traz um triângulo ABC com altura H e base B, de acordo com a figura. Nele está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. A base é o dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo em função de H e B é dada pela fórmula. Então ele não deu valor nenhum, né? Apenas letras, e quer que você dê a medida da altura do retângulo em função da altura do triângulo e da base do triângulo, tá bom? Então olha só, tem aqui o triângulo, eu representei a altura desse triângulo formado aqui como H mais X, por quê? Tudo isso é H, e essa altura é X, então o que sobra é H menos X, certo? Essa é a altura do triângulo ADG, desse triângulo aqui. ADG, tá bom? E eu tenho a base do retângulo, né, o dobro da altura. Então se eu coloquei que a altura do retângulo é x, a base o dobro, 2x, que é a base desse meu triângulo ADG, tá bom? Tudo bem? Que triângulos que eu comparei agora? Que triângulos que são semelhantes aqui com certeza? Os triângulos ADG e o triângulo ABC. Por que eu sei que eles são semelhantes? Isso é um retângulo, certo? São ângulos retos. Eu tenho o ângulo A comum aos dois triângulos. Como esse segmento e esse fazem parte do retângulo, eles são paralelos. Os lados opostos do retângulo são paralelos. Se essas retas são paralelas, esse ângulo é correspondente a esse e esse ângulo é correspondente a esse. Ou seja, possuem mesmas medidas. Tá? Então, com certeza, os triângulos ADG, esse triângulo em vermelho, e o triângulo maior, o triângulo ABC, são triângulos semelhantes. E aí lembra que eu posso escrever essa razão de semelhança em função das suas alturas também, né? Então eu tenho que a altura do triângulo todo H está para a altura do triângulo menor H menos X, assim como a base do triângulo todo B está para a base do triângulo vermelho, triângulo menor 2x. Tudo bem? H sobre H menos X igual a B sobre 2x. Quando eu multiplico cruzado, eu fico com 2x vezes H é igual a B vezes H menos X, ou seja, BH menos BX. Tá bom? Como eu quero x em função de alguém, tudo que tem x eu vou deixar de um lado da igualdade, né, na minha equação. Então esse bx que está diminuindo vem para cá somando, fica 2xh mais bx igual ao BH do outro lado. Tá? Coloco o x em evidência, afinal eu quero ele isolado, sobra 2h mais b, esse 2h que está aqui multiplicando o x passa para lá dividindo, ficou BH sobre 2h mais b, resposta letra D, você deu o valor da altura do retângulo em função da altura e da base do triângulo. Valeu, galera? A partir da página 18 até a página 23, são 20 exercícios para vocês fazerem, e com isso a gente encerra a apostila 2, frente B. Fechou, gurizada? Na sexta-feira estou à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, lá pelo WhatsApp. Grande abraço e fiquem bem.